Era exatamente meia-noite quando o vento bateu forte na janela da cozinha. Eu já estava acordado, sentindo aquela inquietação que a gente não sabe explicar. Sabe quando o silêncio pesa mais do que qualquer barulho? Levantei, segui aquele frio na espinha e fui até o fundo da casa. O celeiro estava lá, como sempre, velho, trincado, com as madeiras estalando o menor sopro de vento. Mas dessa vez tinha algo diferente. A porta, que sempre rende, estava entreaberta e lá dentro, mesmo no escuro, eu vi ela, a silhueta da minha avó, parada, imóvel, cercada por sombras que pareciam respirar com ela. O mesmo vestido florido, o cabelo preso em coque. Mas tinha algo errado, muito errado, porque minha avó tinha morrido há mais de 3 semanas. E agora, ali, dentro daquele celeiro que ela sempre dizia para eu não entrar à noite, ela me encarava, sem piscar, sem falar, só me olhando, como se estivesse esperando. Por mim. Fazia quase 10 anos que eu não voltava para aquela fazenda. Quando minha mãe se mudou para a cidade, ainda na minha adolescência, prometi que nunca mais pisaria lá. Não era por trauma, nem por mágoa, era só um sentimento estranho que eu não conseguia explicar. Algo naquela casa, naquele terreno, me causava calafrios mesmo nos dias mais quentes de verão. Mas o tempo tem um jeito de empurrar a gente de volta para onde a gente jurou nunca mais voltar. E o que me trouxe de volta foi a morte dela, da minha avó. Ela tinha falecido sozinha, deitada na velha rede dela, com as mãos entrelaçadas sobre o peito e um pequeno terço na mão. Quando vizinhos encontraram o corpo, disseram que ela parecia tranquila. Mas quem conhecia minha avó de verdade sabia que tranquilidade nunca fez parte do vocabulário dela. Ela sempre foi inquieta, sabia de coisas, sentia coisas, e sempre disse que aquela fazenda era viva. Voltar ali, semanas depois do enterro, foi como invadir um templo antigo. A porta da frente rangia do mesmo jeito. A poeira acumulada parecia me julgar a cada passo. E o silêncio, o silêncio gritava. Fui limpando, organizando, tentando fingir que estava tudo normal. Mas não estava. Nada ali era comum. A casa parecia estar esperando por alguém, e não era por mim. A cozinha ainda tinha as ervas secando penduradas em cordões. No armário, cadernos escritos à mão, com letras miúdas e antigas. E dentro do quarto dela, sobre a comoda, um espelho coberto com pano preto. Lembro que, quando criança, perguntei por que ela fazia isso, e ela respondeu sem tirar os olhos do bordado. Espelho aberto em casa de morto chama o que não deve. Naquele primeiro dia, evitei ir até o celeiro. Algo dentro de mim gritava que eu não devia. Era como se a própria terra segurasse meus pés sempre que eu tentava caminhar naquela direção. Mesmo assim, à noite, algo me puxava até a janela do quarto. De lá, dava para ver a estrutura de madeira ao longe, meio escondida entre as árvores. E foi ali que, pela primeira vez, eu percebi que havia uma vela acesa lá dentro. Sozinha. No outro dia, pensei que podia ter sido impressão. Mas era sempre o mesmo horário. Meia-noite. Uma luz fraca, amarelada, que aparecia por entre as frestas das tábuas. Como se alguém, ou algo, ainda usasse aquele espaço. Foi só na terceira noite que o som começou. Um leve arrastar, como de alguém varrendo o chão de terra, batida com os pés descalços. Depois, um chiado, como se uma lamparina fosse acesa. E então, 3 batidas. Sempre a 0 hora em ponto. Secas, espaçadas, firmes. Não era vento, não era animal, não era madeira velha. Era alguém pedindo para entrar. Ou sair. Acontece que, naquela fazenda, minha avó sempre foi a guardiã de algo que ela nunca quis explicar. Dizia que tinha promessas que não podiam ser quebradas. E que existia uma linha entre o mundo dos vivos e dos que já foram. Uma linha frágil, que só os antigos sabiam como manter firme. Quando ela partiu, ninguém ficou no lugar dela. E agora, parecia que essa linha estava começando a se romper. O mais estranho era que, apesar do medo, eu sentia também uma espécie de chamado. Como se algo, ou alguém, estivesse esperando exatamente por mim. Não por acaso, mas por destino. E foi por isso que, na quarta noite, quando o vento bateu de novo e o som veio mais forte, eu não resisti.
Peguei a lanterna. Atravessei o terreiro descalço, sentindo cada grão de terra fria no pé. E quando pus a mão na tranca enferrujada do celeiro, já sabia que não tinha mais volta. A porta cedeu com um estalo seco. E ali, envolta em sombras, entre velas apagadas e cheiro de erva queimada, minha avó estava me esperando. Naquela noite, depois que a porta do celeiro se abriu diante de mim, tudo pareceu parar. O tempo, o som, até o vento sumiu. Só o barulho da minha respiração pesada me acompanhava, e o feixe tremido da lanterna iluminava aos poucos o que estava lá dentro. O chão de terra batida estava coberto por marcas circulares, como se alguém tivesse arrastado objetos pesados em torno de um ponto central. No meio, havia um círculo de velas apagadas, um pano bordado com símbolos que eu nunca tinha visto antes. Sobre ele, um pequeno livro de capa dura amarrado com linha vermelha. E atrás de tudo aquilo, ela, minha avó, ou o que restava da presença dela. Ela não se mexia, não falava, só me olhava, mas os olhos eram vivos, tristes, desesperados. Um tipo de desespero que não vem da dor, mas da urgência. Como se o tempo dela tivesse acabado e ela precisasse que eu entendesse rápido demais o que estava acontecendo. A lanterna começou a falhar. Tive que usar a luz do celular para iluminar o caderninho. Quando abri, encontrei páginas manuscritas em letra fina, cuidadosa. Misturava português antigo com palavras que pareciam em latim. Mas entre as orações e instruções esotéricas, havia frases marcadas com carvão. Frases como: nunca quebre o círculo. Se a vela apagar antes da prece, não continue. O sangue sela, mas só o sangue da linhagem. Eu tremi. Isso não era superstição. Era ritual. As páginas seguintes explicavam como selar o que veio antes do tempo. Falava de um espírito antigo, ligado à terra, que se alimentava da energia dos vivos, mas só se manifestava se não houvesse guardião de sangue presente. A palavra guardião aparecia dezenas de vezes. E ali eu entendi. A minha avó era essa guardiã, a última da linhagem. E agora que ela se foi, a responsabilidade tinha caído sobre mim. Mais adiante, uma página solta, escrita às pressas e com a tinta manchada de sangue seco, dizia: se eu não voltar a acender o círculo na sexta, ele vai chamar outro. E se ninguém atender, ele entra. Começa pelo animal, depois pelo grão, depois pelo sangue humano. Se alguém ler isso, acenda as velas. Sente-se no centro, mas saiba, se começar, não pode parar. A dor na nuca começou naquele instante. Um peso, uma pressão como se alguém tivesse colocado a mão ali. Quando levantei os olhos, minha avó ainda estava me encarando. Mas agora, seus olhos sangravam. Uma linha fina escorria, e sua boca se movia pela primeira vez. Sem som, mas com clareza. Ela disse: corre, ou começa. E foi aí que ouvi um som de respiração pesada atrás de mim. Virei devagar, com o coração disparado, e vi as velas começarem a acender sozinhas, uma por uma, mesmo sem fogo. O círculo brilhava num tom âmbar, quase dourado. Era como se o ritual tivesse começado, sem mim. E aquilo, o que quer que estivesse dentro do celeiro, ou debaixo dele, não ia esperar muito tempo. Eu tinha duas escolhas: fugir e fingir que nada daquilo era real, ou sentar no centro do círculo, acender a última vela com meu próprio sangue, como o livro mandava, e continuar o ritual que minha avó deixou pela metade. Mas naquele momento, eu soube. A escolha não era minha. Já havia sido feita. Quando ela morreu. Quando eu herdei a fazenda. Quando eu voltei. E então, eu me sentei. O chão do celeiro era mais do que terra batida. Era um portal, um selo. E quando me sentei no centro do círculo, com as velas já acesas em volta e o pequeno livro aberto sobre o pano ritualístico, eu percebi que não estava sozinho. O ar ficou mais denso. Cada vela tremeluzia ao ritmo da minha respiração, como se estivesse viva ou como se estivesse esperando que eu respirasse errado para apagar. No momento em que usei um pequeno canivete para cortar a ponta do dedo e pingar uma gota de sangue sobre o símbolo central, um desenho semelhante a um olho aberto, algo vibrou no chão. Não era tremor comum. Era um pulso, como batida de coração, embaixo da terra. As páginas do livro começaram a se mover sozinhas.
Uma brisa circular rodava apenas dentro do círculo, enquanto do lado de fora tudo permanecia imóvel. E então começou o som. Um som gutural, profundo, que não vinha de fora, mas de dentro da minha cabeça. Era como se alguém, ou alguma coisa, estivesse murmurando num idioma esquecido, muito mais antigo que o português, ou até o latim que eu vi no caderno. Fechei os olhos. Tentei respirar fundo, mas senti algo tocar meu ombro. Rápido, leve, como um dedo gelado. Quando abri os olhos, vi, no canto do celeiro, quase fundido à sombra, uma figura esguia, agachada, com olhos estreitos e um rosto coberto por uma pele acinzentada, esticada demais para ser humana. Ela apenas me observava, e quando percebi que ela não ultrapassava o círculo, entendi. O ritual estava funcionando. Comecei a recitar os trechos do caderno. Frases curtas, entrecortadas, que pareciam orações misturadas com encantamentos. Cada palavra era como engolir ferro. O ar ficava mais pesado a cada repetição. E o cheiro mudou. De ervas e terra, passou para carne queimada. Foi quando a figura tentou se aproximar. Deu um passo e o fogo de 2 velas ficou azul. Ela parou. Sorriu. Um sorriso que não era de boca, mas de intenção. Aquilo sabia que eu estava com medo. Sabia que eu era novo naquilo. E sabia que eu era a última barreira entre ele e o resto da fazenda. Uma das velas apagou sozinha. O círculo tremeu. O livro começou a queimar pelas bordas, sem fogo visível. E a figura falou, mas não com som. Foi direto na minha mente. Ela me prendeu. Mas você é fraco. Meu coração disparou. Comecei a recitar mais forte, mesmo tremendo, mesmo quase chorando. E foi então que minha avó apareceu de novo. Dessa vez, não como um vulto, mas como uma chama viva. Seu rosto surgiu no reflexo da faca sobre o pano. E, com clareza, ela disse, lê até o fim, nem que a alma pese. Reuni força, engoli o pavor e continuei. Cada frase que eu lia fazia o chão vibrar mais, e a criatura lá fora se retorcia. As tábuas do celeiro rangiam. O telhado parecia prestes a desabar. Mas eu segui. Segui até a última frase. No instante em que terminei, todas as velas se apagaram ao mesmo tempo. O silêncio voltou como um tapa. A criatura se desfez em fumaça escura. E o círculo queimou sozinho até desaparecer da terra. Restou apenas a marca de cinza, e o livro agora estava fechado, com a capa rachada. Levantei com dificuldade, minhas pernas pareciam de pedra. Saí do celeiro mancando, o corpo trêmulo, os ouvidos unindo. Olhei para trás. O celeiro agora estava calmo, silencioso, mas lá dentro, numa parede de madeira, uma nova marca havia sido queimada. Meu nome completo. Naquela noite, compreendi. O que vive ali não morre, só dorme. E toda sexta-feira, à meia-noite, alguém precisa estar lá, para vigiar, para repetir o ritual, para impedir que o que está debaixo da terra venha à tona outra vez. Depois daquela noite, tudo mudou. A casa da fazenda parecia mais vazia do que nunca, mesmo comigo ali dentro. As paredes continuavam no mesmo lugar, os móveis cobertos pela mesma poeira fina de sempre. Mas havia um tipo de silêncio diferente. Como se as janelas prestassem atenção, como se as portas respirassem junto comigo. E todo esse sossego se desmanchava quando a sexta-feira começava a se aproximar. Na primeira semana após o ritual, tentei agir normalmente. Limpei a varanda, pintei parte do galinheiro, fui até a venda do vilarejo comprar algumas velas novas. Tentei me convencer de que tudo o que tinha acontecido no celeiro era parte do luto, da saudade, da minha mente tentando entender a perda da minha avó. Mas aí chegou a sexta-feira seguinte. Era por volta das 10 da noite quando o tempo pareceu parar. O vento, que batia constante todos os dias ao cair da tarde, desapareceu. As galinhas pararam de cacarejar. Nem o som dos grilos se ouvia. Era como se o mundo estivesse aguardando, aguentando o fôlego. Senti na pele a mesma energia da noite anterior, o mesmo arrepio na nuca, o mesmo chamado. As velas no armário começaram a tremer, mesmo sem corrente de ar. O caderno da minha avó, que eu tinha guardado dentro de uma gaveta trancada, estava em cima da mesa da cozinha, aberto.
exatamente na mesma página do último ritual. Aquilo não era imaginação. E eu sabia o que precisava fazer. Com as mãos trêmulas, preparei tudo novamente. As velas em círculo, o pano bordado no centro, o sangue no símbolo. Recitei as palavras com mais firmeza dessa vez, como se cada repetição criasse raízes na terra. E diferente da primeira noite, não houve aparição imediata, nenhuma figura no canto, nenhum som profundo. Mas o ar estava denso, pesado, e, por um momento, ouvi respiração. Não era minha. Estava do lado de fora do círculo. Fraca, mas presente. O ritual estava funcionando. Eu mantinha a coisa presa. Mas ali entendi. Aquilo não era um espírito que podia ser expulso. Era algo que pertencia à terra, que existia desde antes de qualquer casa ali ser construída. E minha avó, assim como a mãe dela antes e a mãe da mãe dela, não estavam apenas morando naquela fazenda. Elas estavam vigiando. Nas semanas seguintes, toda sexta-feira virou um peso, um compromisso. Eu podia sair nos outros dias, ir até a cidade, conversar com os vizinhos, tentar viver uma vida comum. Mas sempre voltava antes da meia-noite. Sempre acendia as velas. Sempre repetia o ritual. Não por medo, mas por certeza. A certeza de que, se eu falhasse, o que está debaixo da terra sairia. E não sairia em silêncio. Comecei a perceber outras coisas também. Animais da região passaram a evitar a fazenda. Até os cachorros dos vizinhos latiam de longe, mas não se aproximavam do portão. Um cheiro estranho de terra molhada e ferro aparecia sempre ao entardecer das sextas. As galinhas começaram a botar menos. E certa noite, encontrei o bezerro mais novo parado na porteira, encarando fixamente o celeiro. Seus olhos estavam fundos, como se ele estivesse vendo algo que eu não via. Ali percebi que o ritual não era só um fardo, era uma proteção. Não só para mim, mas para todo mundo que vivia ao redor. Porque o que vive debaixo daquele celeiro quer sair, e não vai parar até encontrar um novo corpo para habitar. E se eu parar, se eu me esquecer, a coisa não vai me perdoar. Ela vai sair, vai andar, vai chamar pelo meu nome. E quem atender, nunca mais volta a ser o mesmo. Passadas algumas semanas daquele primeiro contato, o ritual já fazia parte da minha rotina, como escovar os dentes ou fechar as janelas à noite. Mas por mais que eu tivesse aceitado o papel de guardião, o peso do que estava ali crescia. E numa sexta-feira de lua nova, esse peso resolveu falar. Literalmente. Era por volta das 23 horas quando comecei a montar o círculo, como sempre. Velas ao redor, o pano bordado no centro, o livro da minha avó sobre madeira gasta. Mas dessa vez, antes mesmo de eu pingar o sangue sobre o símbolo, ouvi o primeiro sussurro. Não era vento. Não era bicho, era palavra. Saía do chão, como se a terra estivesse respirando e falando. No início, era uma mistura de frases desconexas, nomes antigos, datas, palavras repetidas como mãe, chama, abrir, vem. Fechei os olhos, respirei fundo e tentei focar. Mas quanto mais eu me concentrava, mais claro o som ficava. Até que uma voz, muito parecida com a da minha avó, sussurrou algo que fez meu sangue gelar. Você precisa ir até o fundo. Lá, enterrado, está o motivo. Minha cabeça girava. Eu nunca tinha cavado ali. Nunca tinha ido além da superfície do celeiro. Mas o sussurro parecia saber disso. Parecia provocar. As velas começaram a tremer, mesmo sem vento. Uma delas se apagou. O círculo reagiu. O cheiro de terra úmida invadiu minhas narinas, seguido por um odor de mofo antigo. E eu entendi. Aquela noite não era só de vigília. Era de descoberta. Peguei uma enxada que estava encostada numa das vigas do celeiro. Pela primeira vez, quebrei o centro do círculo. A terra ali era diferente. Mais fofa. Cheirava a coisa morta. Cavei uns 20, 30 centímetros. Depois de uns minutos, a lâmina da enxada bateu em algo duro. Um baque seco. Escavei com as mãos o restante. Era uma caixa de madeira antiga, amarrada com cordões de couro e selada com cera preta. Ao abrir, senti uma onda de calor subir do fundo. Lá dentro,
Envolto em tecido vermelho manchado, havia um berrante pequeno, feito de osso. Mas o que me chamou a atenção não foi o instrumento em si. Foi o que estava gravado no couro ao redor dele, meu sobrenome. Junto com o berrante, um bilhete, papel quase apodrecido, escrito em caligrafia trêmula. Quando o silêncio falar, escute. Quando a terra respirar, respeite. Quando o sangue chamar, responda. Porque o que vive aqui também é parte de você. Me afastei cambaleando. A caixa queimava nas mãos. As velas todas se apagaram ao mesmo tempo. Um estalo alto veio do telhado. Uma sombra deslizou por trás de mim, rápida como uma serpente. E no canto do celeiro, onde a figura costumava aparecer, agora havia nada. Nenhum vulto, nenhuma presença. Apenas silêncio. Um silêncio carregado de sentido. A voz da terra parou. Mas antes de sumir, ela sussurrou uma última frase. Você encontrou. Agora, toque. Mas eu sabia o que aquilo significava. Tocar o berrante era chamar. Abrir o portal. Despertar o que estava em repouso. E eu não estava pronto. Não ainda. Naquela noite, enterrei de novo a caixa no mesmo lugar. Refiz o círculo. Acendi as velas com mãos trêmulas. E terminei o ritual como sempre. Mas agora, algo tinha mudado. O que está lá embaixo sabia que eu escutei. Sabia que eu encontrei. E agora, ele me reconhecia. Pelo nome, pelo sangue, pela voz. E a pergunta que ficava era: quando, e não se, eu teria que tocar aquele berrante? Tudo caminhava em silêncio desde aquela noite em que encontrei o berrante enterrado. Enterrei ele de volta, respeitando o ciclo. Refiz o círculo de velas, voltei a seguir o ritual como minha avó mandava. Firme, exato, sem falhar uma cesta sequer. Mas o que eu não sabia é que, mesmo sem tocar o berrante, o simples ato de tê-lo desenterrado já tinha quebrado alguma camada invisível entre mim e aquilo que dorme debaixo da terra. E o primeiro sinal veio no meu corpo. Na manhã seguinte ao reencontro com o berrante, percebi um traço vermelho no pulso esquerdo, fino como um corte de papel, mas sem dor. Achei que podia ter me arranhado durante o ritual, talvez em alguma das tábuas do celeiro. Lavei, ignorei. Só que no outro dia, uma segunda linha apareceu. Depois uma terceira. E ao fim da semana, formavam um símbolo. Não era ferida. Era como se tivesse sido tatuado dentro da pele, em carne viva. Era o mesmo símbolo que havia no centro do círculo. No espelho, me observei como quem tenta enxergar o que há por trás do próprio reflexo. E ali percebi, eu estava mudando. Não fisicamente de forma grotesca, mas espiritualmente. Eu ouvia melhor o som da terra. Sentia a diferença do vento quando soprava vindo do celeiro. Às vezes, conseguia saber que horas eram sem olhar o relógio. Exatamente às 23h57, meu coração acelerava sozinho. Toda sexta-feira, toda semana, como um relógio biológico moldado pelo medo e pela obrigação. E começaram os sonhos. Eu sonhava com a fazenda antiga, ainda nos tempos da minha bisavó. As roupas eram outras, os rostos quase desconhecidos. Mas as vozes eram da minha família. Gente que eu nunca conheci em vida. Eles estavam todos reunidos em volta do celeiro, repetindo orações que eu ainda não sabia. Sempre em círculo. Sempre com o mesmo pano no chão. Sempre com um de nós no centro. Alguém com o símbolo no braço. Alguém como eu. No último desses sonhos, o homem do centro era o meu bisavô. Eu só o reconheci porque minha avó me mostrava uma foto dele, em preto e branco, na parede da cozinha. No sonho, ele olhava direto para mim e dizia: quem carrega o sinal é ponte. Quem ouve a terra não dorme. Quem toca o berrante nunca volta inteiro. Acordei gritando, com o braço queimando. Corri até o banheiro. Ao levantar a manga da camisa, vi que o símbolo tinha se estendido. Subia agora pelo antebraço, como raízes vivas. Era vermelho escuro, em relevo, como se tivesse sido desenhado de dentro para fora. E doía. Não a dor de machucado, mas uma sensação de que algo ali estava crescendo. No domingo, fui até a cidade buscar ajuda. Mostrei para uma senhora conhecida da família, a dona Elzira, parteira e rezadeira antiga. Quando ela viu o símbolo, ficou pálida. Fez o sinal da cruz 3 vezes e disse apenas:
Isso é sinal de quem foi escolhido. E quando a marca aparece, é porque a coisa quer sair. Tentei perguntar mais, mas ela se recusou. Disse que não podia se envolver, que esse tipo de energia só obedece sangue da própria raiz. Voltei para casa mais confuso ainda. Mas na mesma noite, antes de dormir, encontrei um bilhete dentro do caderno da minha avó, um que eu juro que não estava ali antes. Em letra mais trêmula do que as outras, dizia: se a marca crescer até o ombro, prepare o berrante. Será a última vez que a terra vai pedir. Depois, ela toma. Desde então, eu conto os traços. Toda sexta, o ritual. Toda semana, a marca sobe um pouco mais. E agora, já passa do cotovelo. Na sexta-feira em que a marca chegou ao meu ombro, o céu amanheceu estranho. Era como se tivesse um peso pairando sobre tudo. As árvores pareciam mais baixas, os animais mais quietos, e até os galhos que rangiam sempre com o vento silenciaram. Era como se a própria natureza estivesse se preparando para algo que só eu não compreendia completamente. Ou talvez estivesse esperando que eu finalmente aceitasse o que já era certo. Aquela noite não seria como as outras. Passei o dia com um nó no estômago. Cada hora que passava, eu sentia o sangue correr mais quente pelo braço marcado. A sensação era de que a marca pulsava, como se tivesse vida própria. Quando o sol começou a se esconder atrás das colinas, uma dor fina atravessou meu ombro, desceu pelas costas e veio até o peito. Era como uma fisgada, não de doença, mas de chamado. Era a terra. E ela não estava mais pedindo, ela estava exigindo. Fui até o celeiro no mesmo horário de sempre, mas assim que cruzei a porta, percebi a diferença. O ar estava quente, denso, como vapor de panela. As velas, que normalmente eu acendia uma a uma, já estavam todas iluminadas, como se o ritual tivesse começado sem mim. E no centro, no lugar onde o pano sempre era estendido, estava a caixa de madeira do berrante, limpa, sem poeira, como se tivesse sido retirada da terra naquele exato momento. Tentei não tocar. Me aproximei devagar. Respirei fundo e recitei os primeiros versos do livro da minha avó, tentando repetir o ritual como nas semanas anteriores. Mas não funcionou. As palavras saíam fracas. O círculo não brilhava. A energia estava ausente. Ou melhor, ela havia mudado de lugar. Ouvi o som. Baixo no começo, mas carregado de significado. Era um toque de berrante, mas não humano. Era gutural, grave, como se uma montanha inteira estivesse tocando aquele som. Ele vinha de baixo do celeiro. As velas começaram a tremer. As tábuas do chão rangeram. E antes que eu pudesse reagir, o berrante, aquele feito de osso, apareceu na minha mão. Não lembro de ter pegado. Só lembro da dor que senti no instante em que o toquei. Era como segurar ferro em brasa com a alma. Uma queimação que não deixava bolha, mas deixava memória. Porque naquele momento eu vi todas as gerações da minha família reunidas em volta daquele celeiro. Vi minha avó, jovem, repetindo o ritual enquanto meu bisavô tocava o mesmo berrante que eu agora segurava. Vi o momento em que uma criança se recusou a continuar, e a coisa, aquela que vive debaixo da terra, saiu. Vi ela tomando forma, vestindo a pele do menino e caminhando entre as casas da vila. Vi morte, vi fome, vi a terra se abrindo e os animais correndo para o mato, enlouquecidos. Vi o que acontece quando o ritual é interrompido. E então, a visão acabou, mas o berrante ainda estava na minha mão. Lembrei da frase do bilhete. Quando a marca alcançar o ombro, toque. Fechei os olhos, respirei fundo e toquei. O som que saiu não foi meu. Foi da terra. Foi dela. O som ecoou pelas tábuas, subiu pelas colinas, atravessou o milharal, acordou as árvores, parou o rio. Um grito silencioso se espalhou, como se o mundo tivesse entendido que, agora, o ciclo tinha recomeçado. Quando abri os olhos, o círculo estava aceso com chamas azuis. No centro, minha sombra tinha parado de me acompanhar. Ela me olhava, com meus olhos, e sorriu. Naquela noite, depois de tocar o berrante, algo dentro de mim se quebrou. Não foi só medo. Não foi só a certeza de que eu tinha cruzado uma linha da qual não se volta. Foi a percepção, silenciosa e constante, de que eu já não estava mais sozinho dentro do meu próprio corpo. A sombra,
Aquela figura que antes me seguia, agora tinha parado. Me encarava e sorria com o mesmo canto da boca que eu. Não era um reflexo, não era ilusão. Aquilo estava lá, na frente do círculo, imitando minha postura, mas com um leve atraso nos movimentos. E, ao contrário do que se espera de uma sombra, ela não se projetava com a luz. Ela se moldava conforme o escuro. Cada vela que eu apagava tornava mais sólida, mais detalhada, até que ela começou a se mover, sem me acompanhar. No começo foi sutil, virava a cabeça enquanto eu permanecia estático. Depois andou para a lateral, como se testasse seus próprios limites. E, por fim, falou, com minha voz. Você abriu. Agora sou parte. A terra reconheceu. E você já não é inteiro. A sensação era indescritível. Como ouvir sua própria alma responder com outro tom? O ar dentro do celeiro estava denso como neblina. Cada vela projetava uma luz azulada, e as tábuas estalavam sob o peso de algo invisível. Tentei sair do círculo, mas meus pés pareciam colados ao chão. Minha sombra sorriu novamente, de maneira mais larga que o normal, como se esticasse o rosto com prazer. E então ela caminhou até o pano ritualístico e apagou uma das velas. A chama sumiu com um estalo seco. No mesmo instante, um arrepio cortou minha espinha e uma pontada de dor passou pelo braço marcado. Olhei. A marca agora descia pelo peito. Vermelha, quente, latejando. A sombra parecia se alimentar disso. A cada vela apagada, ela ganhava forma. E cada vez que eu tentava intervir, ela imitava meu movimento com mais precisão. Ela queria me substituir. Fugi do celeiro. Corri como pude, tropeçando na lama, até a casa. Me tranquei no quarto, tremendo. Mas quando olhei no espelho, vi que o reflexo demorou um segundo a mais para me acompanhar. Era sutil, mas estava lá. A sombra tinha vindo comigo. Os dias seguintes foram piores. Passei a ver vultos em lugares improváveis, refletidos na água do balde, atrás das portas entreabertas, ao lado da fogueira apagada. Um dia, vi meu próprio rosto me observando da janela enquanto eu estava dentro de casa. Mas o reflexo não piscava, não se mexia, só me assistia. Na semana seguinte, não consegui realizar o ritual. Estava fraco, o braço doía, a cabeça latejava, os olhos ardiam. Fiquei deitado o dia todo, ouvindo o som da terra como um tambor, batendo, chamando, cobrando. Naquela noite, a fazenda mudou. Os cachorros uivaram por horas. As galinhas quebraram o cercado. Um bezerro foi encontrado morto com os olhos brancos virados, sem explicação. E no centro do terreiro, as pegadas da minha bota, indo do celeiro até minha janela. Mas eu não tinha saído da cama. No domingo, tomei coragem e fui até o espelho novamente. Tapei o rosto com um pano, acendi 2 velas, chamei pelo nome da minha avó, como ela ensinou. A imagem do espelho respondeu, mas o rosto era o da minha sombra. Ela disse, mais uma cesta, e eu estarei pronto. Quando você cair, eu fico. E naquele momento, entendi. O ritual não era mais para proteger a terra da criatura. Era para me proteger de mim mesmo. Hoje é sexta-feira. Mais uma. E eu tô aqui, sentado na mesma cadeira de madeira da varanda, com o sol se escondendo por trás das árvores, prestes a começar tudo de novo. Só que dessa vez é diferente. Porque agora eu sei. Sei o que carrego no sangue. Sei o que me espera no escuro. E, acima de tudo, sei o que acontece se eu parar. Desde a noite em que vi minha própria sombra sorrir para mim, tudo dentro da fazenda ficou mais tenso. O ar, mais grosso. A madeira, mais ruidosa. As paredes, mais apertadas. A marca que começou no pulso agora já cobriu metade do meu peito e pulsa. Não como batimento de coração, mas como um tambor antigo. Um tambor que bate do lado de fora e do lado de dentro. Eu não durmo mais como antes. Toda vez que fecho os olhos, sonho com o celeiro, com os outros que vieram antes de mim. Minha avó, meu bisavô, até nomes que eu nunca ouvi. Todos marcados, todos vigiando. E nos sonhos, eles não pedem ajuda, não gritam, só me olham, com olhos fundos, como se soubessem que o ciclo está chegando ao fim, e que o próximo passo é meu.
A maior verdade que eu descobri nessa caminhada é que não existe escolha quando o sangue chama. A terra sabe o nome da nossa família. Ela sussurra nos ouvidos certos. Ela cresce sob os pés dos escolhidos. Não tem como fugir, não tem como negar. Você pode até tentar ir embora. Pode abandonar a fazenda, fingir que nada aconteceu. Mas a marca continua. O chamado volta. E um dia ela te encontra. Passei a entender, tarde demais, que o ritual nunca foi um feitiço qualquer. Não era uma superstição inventada por gente simples do interior. Era um pacto, um acordo selado entre quem vive acima e o que repousa abaixo. E esse acordo exige vigilância. Toda sexta, sem falha, até o fim da vida. Porque o dia que não tiver ninguém para fazer o ritual, a coisa sobe. E quando subir, não vai mais bater na porta. Vai arrombar. A coisa que mora sob a fazenda, seja espírito, demônio ou o próprio mal enraizado na terra, não quer simplesmente sair. Ela quer ser alguém. Tomar o corpo de um guardião cansado. Usar a pele de quem falhou. Vestir a sombra de quem não aguentou mais repetir o ritual. E eu sinto que essa hora está chegando. A sombra já não me segue. Anda ao meu lado. Às vezes me antecipa. Se mexe antes de mim, como se estivesse ensaiando o momento em que vai assumir meu lugar. E quando olho nos olhos dela, vejo os meus, só que mais escuros, mais fundos, sem retorno. Hoje, ao descer para o celeiro, reparei que o chão está achado no centro do círculo, bem onde a caixa do berrante foi enterrada, como se algo lá de baixo estivesse forçando para subir. O pano do ritual está desfiado nas bordas. As velas, mesmo novas, estão queimando com chamas negras. E o berrante já está fora da caixa, em cima do símbolo, esperando. Não sei o que vai acontecer essa noite, mas sei que ou eu termino esse ciclo, ou ele termina comigo, porque o que a maioria chama de lenda, de superstição, de caos de velho do interior, é real, e respira, e espera, por alguém como eu. Então, se um dia você herdar uma fazenda no meio do nada e encontrar um caderno com palavras estranhas, um pano bordado, uma caixa de madeira enterrada no celeiro, não toque, ou se tocar, não pare nunca mais, porque uma vez que a terra reconhece seu nome, você deixa de ser só um homem e passa a ser a última porta entre o mundo dos vivos e o que está enterrado debaixo da raiz. E é por isso que eu estou contando tudo isso aqui. Porque talvez essa seja a última vez que eu consiga falar com minha própria voz. Talvez hoje à noite eu não volte como entrei. Talvez a sombra finalmente me tome por completo. Mas se você ouviu essa história até o fim, se sentiu um arrepio que não sabe explicar, se alguma parte de você reconheceu esse chamado, então, escuta bem o que eu vou dizer agora. Presta atenção nas marcas que aparecem no seu corpo sem explicação. Fica atento quando a terra parecer mais viva do que devia. E se um dia, no silêncio da madrugada, você ouvir o som de um berrante vindo de um celeiro antigo, não responde, não vai até lá, porque às vezes o que chama por você é só a sua sombra querendo sair primeiro. Se essa história te prendeu até aqui, imagina o que vem nas próximas. Se inscreve no canal Histórias da Zona Rural, ativa o sino para não perder nenhum conto novo e deixa aqui nos comentários. Você já sentiu algo estranho na fazenda ou no sítio da sua família? Conta pra mim, porque tem história demais enterrada nesse nosso Brasil. E eu tô aqui para desenterrar todas. Curte, compartilha e manda esse vídeo para alguém que também acredita que o interior guarda mistérios que a cidade jamais entenderia. Até a próxima sexta, se eu ainda for eu.